Tem gente que olha a própria vida e acha que está afundando, mas o que essas pessoas ainda não perceberam é que Deus nunca prometeu a ausência de águas tempestuosas. Deus prometeu a sua presença no meio delas. Hoje eu quero falar com você que está vivendo um momento de tempestade. Quero falar com você que está vivendo um momento de conflito, de prova. Talvez você está vivendo um momento na sua vida, no mar da sua vida, em que o nível das águas tenha subido muito alto, quase te afogando, ou o fogo esteja queimando ao redor. Mas Isaías 43:2 é a voz de Deus cortando o barulho do desespero para te lembrar: você não vai afundar, você não vai ser destruído, você não está sozinho. Acompanhe comigo a leitura de Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Neste texto de Isaías, o Senhor Deus nos faz 4 grandiosas e poderosas promessas. Vejamos. Primeira promessa que Deus faz aqui é que ele não promete a ausência de lutas. Deus promete a sua presença. Há muita gente que lê Isaías 43 como se fosse um escudo contra os problemas, achando que ao ler vai se criar uma barreira e os problemas não o atingirão. Mas não é isso. Repare, meu amado, minha amada, que Deus não diz se passares pelas águas. Deus diz quando passares pelas águas. Ou seja, as águas virão, a vida vai apertar. Os rios caudalosos da vida tentarão te arrastar. O fogo vai cercar você. Mas existe uma promessa superior, maravilhosa, poderosa. Deus diz: eu estarei contigo. A presença de Deus não evita o vale profundo, mas transforma o vale em caminho. Deus não tira a fornalha, mas entra na fornalha com você, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não mata o leão, mas ele fecha a boca do leão e fica com você na cova, como ele fez com Daniel. Na minha mensagem sobre o profeta Naum, capítulo 1, verso 7, de ontem, lá na IBP, eu falei um pouco sobre isso. Lá diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E a Bíblia é honesta, todos passam pelo dia da angústia, todos passam pelo dia da aflição. A tempestade vem. Pode ser para alguns doenças, crise no casamento, desemprego, pressão emocional, injustiça, ataques espirituais. Mas a promessa de Deus não é evitar a angústia. A promessa de Deus é ter um refúgio na hora da angústia, na hora das águas turbulentas. Todos nós conhecemos muito bem a afirmação que o Senhor Jesus faz em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu amado, minha amada, a maior segurança do cristão
não é a ausência do perigo. A maior segurança do crente, do cristão, é a presença poderosa, fortalecedora, tremendamente abençoadora de Deus no meio dele. A segunda promessa que encontramos aqui em Isaías 43 é que os rios não te submergem. E o texto diz: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E um rio, quando ele enche, ele é devastador. Eu lembro de uma vez que eu estava pescando na beira de um rio e caiu uma tempestade muito forte lá na serra, e dentro de minutos as águas começaram a subir, eu tive que sair dali correndo. Chegou a um ponto que eu tive que nadar para alcançar o outro lado da margem. É muito rápido. As águas dos rios submergem as pessoas muito rápido. Talvez o rio que você está enfrentando hoje seja o rio da pressão emocional, o rio da enfermidade, talvez o rio das dívidas, o rio da solidão, o rio de uma crise familiar, o rio do medo do futuro. Mas olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te dizer. O que submerge uma pessoa, o que afunda uma pessoa, não é a intensidade das águas. O que afunda uma pessoa é onde ela está colocando os olhos, para onde ela está olhando. Você sabe muito bem da história de Pedro. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para os lados, começou a afundar. Ele olhou para o mar, para as ondas, para o vento. Meu amado, não é a luta que te afunda, é tirar o olhar de Jesus. E Deus afirma: eu não deixarei você ser submerso, eu não deixarei você se afundar. O rio da pressão emocional, da enfermidade, da solidão, da crise, do medo do futuro, não vai te afundar se você olhar fixamente para Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para os seus problemas. Olhe para o tamanho do seu Deus e não para o tamanho dos seus problemas. Terceira promessa: o fogo que não te queima. Isaías termina o texto dizendo: quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Fogo na Bíblia representa prova, purificação, ataque espiritual, pressões que parecem insuportáveis. Mas preste atenção, repare muito bem: Deus não diz que não haverá incêndio. Deus diz que o incêndio não terá poder sobre você. O inimigo pode até aumentar o fogo, mas Deus aumenta a sua poderosa e gloriosa proteção sobre a sua vida. O mundo pode lançar você na fornalha, mas a chama não pode tocar o propósito de Deus. E você sabe muito bem que o ouro só brilha depois do fogo. O fogo não é uma maldição, é uma maneira de você brilhar ainda mais perante o Senhor. E a quarta e a última promessa que encontramos em Isaías é que você não está sozinho. Essa é a grande revelação do texto. Deus caminha com você dentro daquilo que você teme. Deus caminha pelas águas contigo, ele atravessa os rios contigo, ele pisa nas brasas contigo. Você jamais, nunca, em tempo algum estará desamparado, você não está esquecido. Meu amado, você não está abandonado. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que estará ao seu lado. E quando Deus está presente, o impossível se torna cenário
de milagre. E você sabe muito bem que os milagres são especialidade de Deus. Você não está sozinho. Deus está com você. E eu quero concluir contando uma história real. Você lembra que em 2011, lá no Japão, aconteceu um dos maiores tsunamis da história. Casas foram destruídas, cidades inteiras desapareceram, milhões foram impactados, milhares morreram. No meio de tanta tragédia, tanta dor, tanta catástrofe, no meio do caos, uma história chamou a atenção do mundo. Um senhor de idade foi encontrado em cima de um pedaço de telhado lá no meio do oceano, depois de ter sido levado por quilômetros e quilômetros mar adentro. E quando os socorristas chegaram, logo perguntaram: como foi que o senhor conseguiu sobreviver? E aquele idoso respondeu: quando eu pensei que iria morrer, lembrei que Deus estava comigo. Então eu disse: Senhor, se eu não posso controlar as águas, controla tu por mim. Aquele homem não sabia nadar, ele não tinha forças, não tinha muito menos rumo, estava em cima de um pedaço de telhado, mas ele tinha Deus. E isso foi muito mais que o suficiente para a vida dele. E Deus também é suficiente para você, meu querido. Se você está passando por águas turbulentas agora, se você está passando por uma forte tempestade, parece que vai tudo desabar, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e fazer uma oração para que Deus o abençoe e transforme a sua vida de águas turbulentas a águas tranquilas. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tu conheces as águas que cada pessoa está enfrentando agora. Tu sabes o nível dos rios, o calor do fogo, o peso das lutas e a dor que muitas vezes ninguém vê. Mas hoje, pela autoridade da tua palavra, nós clamamos. As águas não vão submergir, os rios não vão arrastar e o fogo não vai destruir. Ó Pai, levanta o cansado, fortalece o abatido, cura o enfermo, abre portas onde não há portas e manifesta a tua presença que sustenta, guarda e livra. Que o teu espírito console, renove e encha cada coração nesse momento. E que a paz, que excede todo o entendimento, cubra essa pessoa, essa casa, essa família, esse coração. Nós oramos por vitória, por livramento, por renovo e proteção divina. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, que você encontre consolo, força, segurança no Senhor. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, porque isso faz muita diferença para que essa palavra possa abençoar a vida de muitas outras pessoas. E também não esqueça de dar o like, dar o joinha aí, aperta, não tem o botãozinho aí do like? Dê o joinha, dê o like, para que assim o YouTube entenda que o vídeo está sendo relevante e ofereça essa palavra para muitas outras pessoas que não são inscritas no canal. Então não deixe de dar o like aí, tá certo? Então, quero avisar que os projetos que a gente tem para o canal do YouTube de mais vídeos, de mais conteúdo, estão caminhando. Em breve, nós teremos aqui mais coisas, mais conteúdo diferentes e abençoadores para sua vida. Nos acompanhe. Não esqueça aí de ativar as notificações para quando tiver conteúdo novo, o YouTube te notificar. Tá certo? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem com Jesus.